Olá, hoje nós vamos tecer breves comentários a respeito da prova que tivemos, exame de ordem, o 33º exame de ordem dos advogados, realizado pela FGV. Vamos comentar a prova de direito penal. A minha, uma prova aparentemente tranquila, devo dizer com relativa dificuldade sim, um pecadilho cometido pela FGV em relação à contravenção penal, que fora revogada a contravenção penal do artigo 65 da Lei das Contravenções, mas que não compromete muito a resolução da questão. Vamos lá, vamos analisar cada uma das questões, ver o que nós temos de detalhes em relação a elas, e a gente percebe que a FGV explorou um aspecto, conteúdos extensos. Então a gente percebe que cada questão traz detalhes que a gente tem que ficar muito atento para a gente não escorregar, para a gente não errar. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada na primeira das questões de direito penal que nós temos aqui. No texto ali nós temos Félix, vamos grifar as partes que nos interessam. Félix, com dolo de matar, ou seja, com ânimos necandi, vontade de matar. Seus vizinhos Lucas e Mário detona uma granada. Então a gente percebe aqui que eu tenho uma conduta. Detona uma granada na varanda da casa desses, que ali conversavam tranquilamente, obtendo o resultado desejado. Ou seja, nós tivemos uma conduta e dois homicídios. Uma conduta e dois homicídios. Perceba que a vontade dele era dirigida aos dois resultados. Portanto, ele tinha ali desígnios autônomos. Posso dizer que, nesse caso, nós estamos diante do concurso formal previsto lá no Código Penal, no artigo 70. Mas vamos ler o restante da questão, né? Os fatos são descobertos pelo Ministério Público, que denuncia Félix por crimes autônomos de homicídio, em concurso material, artigo 69 do Código Penal, onde eu teria ali, de acordo com o artigo 69, várias condutas, vários resultados e as penas somadas. Não é a princípio o que ocorre aqui, já que eu tenho uma única conduta. Mas vamos na sequência. Após regular processamento ou procedimento, o Tribunal do Júri condenou o réu pelos dois crimes imputados e o magistrado, aquele que presidiu a sessão, ao aplicar a pena, reconheceu o concurso material de forma equivocada, já que há o concurso formal aí. Diante da sentença publicada, Félix indaga reservadamente se sua conduta efetivamente configuraria concurso material de dois crimes de homicídio doloso. Na ocasião, o advogado do réu, sob o ponto de vista técnico, deverá esclarecer a seu cliente que sua conduta configura dois crimes autônomos de homicídio. Agora a questão é, há no caso concurso formal ou concurso material? Concurso material pressupõe várias condutas e vários crimes. Não ocorre isso. Nós temos uma conduta e dois crimes. Portanto, concurso formal, artigo 70 do Código Penal. Obviamente que a gente percebe pela redação, fica muito claro isso na questão, que ele pretendia os dois resultados. Então, ele agiu com dolo de matar em relação às duas vítimas. Aí eu tenho desígnios autônomos, o que nos permite dizer a presença do concurso formal imperfeito, concurso formal impróprio, onde as penas são somadas nos moldes do artigo 69 do Código Penal, nos moldes do concurso material. Mas não há concurso material. Vamos dar uma olhada no quadro aqui, olha. Concurso formal, quando o agente, mediante uma só ação, que é o que ocorre no caso, ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Nessa parte que está aqui, na parte inicial, eu tenho o concurso formal próprio ou perfeito, onde há unicidade de desígnios. O sujeito não busca os dois resultados ou os vários resultados. Ele busca um único e gera um outro resultado também. Agora, na parte que está em vermelho, as penas serão aplicadas, entretanto, cumulativamente, ou seja, nos moldes do artigo 69,
Se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. É o que ocorre no caso. Então, nessa parte em vermelho, eu tenho o que se chama de concurso formal imperfeito ou impróprio, onde eu tenho uma conduta, 2 ou mais crimes e as penas serão somadas nos moldes do artigo 69. Então, olhando o que nós temos ali na questão, vamos lá? O texto está aqui destacado, concurso material não há, continuidade delitiva errado, deve ser reconhecido o concurso formal? Sim, mas não o próprio, e sim o impróprio. Deve ser reconhecido o concurso formal impróprio, o que também imporia a regra da soma das penas aplicadas. Item correto, gabarito aí, alternativa D, conforme a gente vem aí destacando desde o início, desde o momento que a gente começou a comentar a questão. Vamos à próxima questão, questão do Augusto, que fala exatamente a respeito da lei das contravenções penais. Aqui eu digo que a FGV, ela comete um pequeno pecado, ou seja, ela erra, ela se equivoca ao trazer à baila, aqui no nosso exame, um artigo cuja conduta fora revogada em 2021, em março. Mas vamos olhar o quadro, vamos lá. Augusto foi condenado com trânsito em julgado pela prática de contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções. No ano seguinte à sua condenação definitiva, Augusto foi preso pela prática de estupro. Então, olha o que nós tivemos. Nós tivemos uma contravenção e, posteriormente, nós tivemos um crime. Contravenção onde ele foi condenado definitivamente, com trânsito em julgado. Mas olhe, o sujeito que é condenado definitivamente por uma contravenção e que venha a cometer um crime posteriormente, não é reincidente. Condenação anterior, definitiva, por contravenção e superveniente crime não gera reincidência. Vamos lá, vamos seguir. Diante do caso narrado, Augusto, ao ser julgado pelo crime de estupro, deve ser considerado 2 pontos. Ele deve ser considerado primário? Precisamos observar. Reincidente? Não. Reincidente? Não. Agora eu tenho 2 que traz aqui a primariedade, primário e primário. Vamos observar o quadro aqui. Olha que interessante. Primeiro aspecto que eu quero trazer à baila. A tal da contravenção penal do artigo 65 foi revogado em março de 2021. Portanto, mesmo que ele tivesse sido condenado definitivamente, essa condenação não geraria reincidência, porque houve aí abolitio criminis no caso. Nós não tivemos mais a reincidência decorrente da condenação. Mas, apesar desse pecado, apesar desse pequeno escorregão, devemos dizer que não reflete na questão. Ao menos a princípio não reflete. Vamos dar uma olhada aqui em relação às regras quanto à reincidência. Então vamos observar aqui, ó, reincidência. O sujeito, para ser considerado reincidente, ele tem que ser condenado definitivamente por crime no Brasil ou no exterior e depois de condenado definitivamente, ele vem cometer um crime ou uma contravenção. Não é o que ocorreu no caso, porque a condenação primeira é por contravenção penal. Então nós estamos aqui embaixo, no item 2. O sujeito condenado por uma contravenção no Brasil, contravenção no estrangeiro não gera reincidência. Condenação no Brasil gera reincidência desde que ele venha cometer posteriormente uma contravenção. Então, condenado definitivamente por contravenção, cometeu uma outra contravenção, será reincidente. Se venha cometer um crime, não há reincidência. E é o que ocorre no caso. Reincidente ele não é, porque condenado definitivamente por uma contravenção, cometeu um crime posteriormente, o que não gera a reincidência. Mas a questão que se põe é, ora, neste caso, essa condenação pela contravenção geraria maus antecedentes? Sim, geraria maus antecedentes. E aqui eu estou partindo do pressuposto
de que não tenha havido a revogação do dispositivo. Condenação anterior por contravenção penal definitiva e um crime posterior àquela condenação anterior pela contravenção pode ser considerada maus antecedentes. Agora, nós temos condição de resolver a nossa questão. Então vamos lá. Ele é primário, perfeito, porque não há reincidência aí, com maus antecedentes, já que o cometimento de crime após a condenação com trânsito julgado na contravenção não gera reincidência. Esse vai ser o gabarito, letra A. Letra B está errada, letra C errada. Letra D, primário, com bons antecedentes, na medida em que a condenação com trânsito julgado por contravenção não tem o condão de gerar reincidência e nem mesmo maus antecedentes. Aqui surge o problema. Se nós partimos do pressuposto de que houve a revogação daquele dispositivo, a letra D poderia ser considerada correta também, o que geraria a possibilidade de anulação da questão. Eu acredito que a FGV, por cautela, irá anular essa questão, levando em conta o pecadilho cometido ao mencionar uma contravenção que já houvera revogada. Tá bom? Então, gabarito da nossa questão aqui, depois de toda essa explanação, sem dúvida alguma, o gabarito que nós vamos ter é a letra A. Vamos lá, vamos à próxima questão. Agora, olha que interessante. Eu acredito sim, sinceramente, que por cuidado, por cautela, a FGV vai anular essa questão. Acredito, posso me enganar, evidentemente, mas eu acredito que por cautela, por cuidado, para manter a lisura, a inteireza da credibilidade da organizadora, acredito que a questão será anulada. Vamos à próxima questão, que trata do crime de corrupção passiva. Vamos lá. Vitor, embora não tenha feito concurso público, está exercendo transitoriamente sem remuneração uma função pública. Artigo 327 do Código Penal. Se ele exerce uma função pública, ele será funcionário público para efeito penal, ainda que não receba uma remuneração, ainda que seja de maneira transitória, de acordo com o artigo 327 do Código Penal, é considerado funcionário público. Agora, vamos dar sequência. Em razão dessa função, então vamos grifar aqui, ó, em razão do exercício dessa função, Vitor aceita a promessa de José, particular, de lhe pagar R$500. Portanto, está aceitando vantagem indevida. Se está aceitando vantagem indevida, já estamos diante do crime de corrupção passiva. Artigo 317, corrupção passiva consumada. Corrupção passiva consumada. E por que consumada? Porque para a consumação da corrupção passiva, nas condutas solicitar vantagem e aceitar promessa de vantagem, não é necessário que ele, de fato, receba a vantagem para que o crime venha a se consumar. Trata-se aí de um crime formal, de consumação antecipada, não exigindo-se a obtenção da vantagem para que ocorresse a consumação. Então, corrupção passiva praticada, corrupção passiva cometida de forma consumada. Vamos dar sequência. Ocorre que, apesar do auxílio, José não fez a transferência do valor prometido, ou seja, ele não transferiu a vantagem a Vitor. Os fatos são descobertos pelo superior hierárquico de Vitor, que indaga sobre o ocorrido. Na ocasião, Vitor confirma o acontecido, mas esclarece que não acreditava estar causando prejuízo à administração, o que é indiferente para a existência do crime, né? Em seguida, preocupado com as consequências jurídicas de seu ato, Vitor procura o seu advogado em busca de assegurar que sua conduta fora legítima. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vitor deverá esclarecer que sua conduta, : Vamos lá. A conduta de Vitor não configuraria crime em razão de a função ser transitória? Errado. Mesmo que transitória, ele é funcionário público e haveria corrupção passiva. Letra B. Não configuraria crime em razão de não receber remuneração, o que é indiferente. Exerce função pública transitoriamente ou permanentemente, com ou sem remuneração. É funcionário público. Ponto. Letra C.
Configura corrupção ativa. Errado. Corrupção ativa é crime praticado por qualquer pessoa contra a administração pública. Por exemplo, o José, que prometeu a vantagem, estaria cometendo corrupção ativa. Já Vitor comete corrupção passiva na sua modalidade consumada. Gabarito aqui será a letra D de dado, levando em conta, obviamente, o que eu tenho ali no artigo 317, conduta aceitar promessa de vantagem, praticado por funcionário público. É lógico que aí estaríamos diante da corrupção passiva. Gabarito, então, alternativa D. Vejamos ali o seguinte, eu sempre chamo atenção a esse detalhe. Quando a gente olha para o crime de corrupção passiva, a gente tem que ficar atento à existência de 3 condutas. É um tipo penal onde há 3 condutas. No verbo solicitar, não necessita obtenção da vantagem. Solicitou, consumou. No verbo aceitar promessa de vantagem, basta aceitação, não se exige para a consumação que o sujeito receba a vantagem. Mas no verbo receber, aí muda. O sujeito comete o crime quando, não tendo solicitado, não tendo aceitado promessa, ele recebe uma vantagem que lhe fora entregue. Aí ele comete o crime no momento em que ele recebe. Nesse momento, o crime é material, depende desse resultado, que é o recebimento da vantagem indevida. Então, muito cuidado, muita cautela em relação ao crime de corrupção passiva. Vamos à próxima questão, que trata de um assunto bem interessante, que é o crime de roubo. Vamos lá. João, Carlos e Carlos procuram Paulo para que juntos pratiquem um crime de roubo. Artigo 157 do Código Penal, com a pena aumentada, ou seja, roubo agravado ou majorado, em razão do concurso de pessoas. Até aqui. Apesar de se recusar a acompanhá-los na ação delituosa, Paulo oferece a garagem de sua casa para guardar a carga roubada. Conduta que seria fundamental na empreitada criminosa. Então, o que a questão está dizendo? Falando, olha, o Paulo não foi subtrair, o Paulo não foi cometer o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, mas ele colaborou de qualquer modo, oferecendo a garagem. Então, Paulo aqui, em relação ao roubo, ele é partícipe. Por ora, a empreitada criminosa só foi levada a efeito porque houve esse acerto, esse ajuste. A questão deixa muito claro que a convenção com o Paulo foi fundamental para a empreitada criminosa. Então, uma participação relevante. Agora vamos dar sequência ali, tá? Apenas por terem conseguido o acordo com Paulo, João e Carlos operaram a subtração. Mais uma vez, a questão deixa claro que a conduta de Paulo, ao ter combinado guardar a carga, foi fundamental para a empreitada criminosa. Ao chegarem na casa de Paulo, este lhes informa que a garagem estava ocupada naquele momento e que não poderia mais ser utilizada. Quer dizer, o ajuste não vai ser cumprido, mas aqui é indiferente. A participação do Paulo já existe, a colaboração dele já existe, ainda que ela não tenha se materializado, mas o roubo se concretizou exatamente levando em conta o acerto entre eles. Então, continua sendo João e Carlos coautores e Paulo partícipe, ainda que não tenha cedido a garagem. Agora vamos na sequência. Assim, o trio, que dividiria os lucros, procura o vizinho Pedro, chega o Pedro na história, e após contarem o ocorrido, pedem a garagem emprestada por um tempo, proposta que é aceita por Pedro. Pedro, então, ele pretende ceder a garagem para que João, Carlos e Paulo guardem a res furtiva, ou seja, ele prestará serviço, prestará um auxílio para tornar seguro o produto do ilícito. Pedro, na verdade, não é partícipe no crime de roubo, mas ele está cometendo aqui o crime de favorecimento real. Então, olhe, João e Carlos
autores do roubo, Paulo, partícipe do roubo, roubo agravado, e Pedro praticou um crime autônomo, que é o favorecimento real, crime contra a administração da justiça. Vamos lá. Segundo todos os fatos apurados e recuperada a carga na garagem de Pedro, as famílias de Paulo e de Pedro procuram um advogado para saber acerca da situação jurídica deles. Na ocasião da assistência jurídica, o advogado deverá esclarecer o que a cada um deles. Paulo e Pedro, vamos anotar aqui para a gente não esquecer. Paulo, partícipe no roubo. Pedro, favorecimento real. Então vamos lá. Ambos poderão ser responsabilizados pelo crime de roubo? Errado. Ambos não. Letra B. Paulo poderá ser responsabilizado pelo roubo. Perfeito. Enquanto Pedro, apenas pelo crime de receptação. Artigo 180. Errado. Na receptação, o receptador age como se tivesse uma relação muito próxima com a coisa, querendo tê-la como sua. Aqui não. Aqui Pedro não quer a res furtiva, ele não quer ter vínculo com a coisa. Ele simplesmente está cedendo a garagem para tornar seguro o proveito do ilícito. Então, receptação para Pedro está errado. Paulo responderá pelo crime de roubo majorado. Perfeito. Enquanto Pedro, apenas pelo crime de favorecimento real. É exatamente isso. Letra C. Pedro e Paulo poderão ser responsabilizados por favorecimento real? Errado. Errado. Por quê? Porque Paulo ali, ele foi partícipe Paulo, exatamente, estou confundindo até os nomes. Paulo foi partícipe no crime de roubo, assim não responderia pelo favorecimento real. Agora vamos olhar. Olha aqui. João e Carlos cometeram um roubo majorado. Paulo foi partícipe no roubo. E por que é roubo majorado ou agravado? Porque é praticado em concurso de pessoas, pena aumentada de 1/3 até a metade. Então os três respondem pelo roubo agravado ou majorado. Quem? João, Carlos e Paulo. Já Pedro responde pelo favorecimento real, pois prestou a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio para tornar seguro o proveito do crime. Portanto, crime praticado ali pelos sujeitos Paulo, roubo majorado, e Pedro, favorecimento real. Gabarito da questão, letra C. Questão bem elaborada, bem interessante. Explora um tema que é recorrente no exame de ordem, que é a diferença entre receptação e favorecimento real. Constantemente a gente encontra isso nas provas. Vamos a mais uma questão também com conteúdo extenso. Deixa eu abrir aqui no quadro para você. Então vamos lá. Após o expediente, Márcio saiu com seus colegas de trabalho para comemorar o sucesso de vendas naquele mês e sua escolha como melhor funcionário do período. Ao chegarem no bar, entregou a chave do carro aos colegas, porque não queria praticar nada errado, alertando que iria beber até cair, iria beber até se embriagar. Aqui surge a embriaguez voluntária. Ele resolve embriagar-se. E, após cumprir a promessa feita aos colegas, Márcio, completamente alterado, se dirigiu até o caixa do bar para pagar a conta. Devido à divergência quanto ao valor, quanto à quantidade de bebidas, Márcio iniciou uma forte discussão com o atendente do estabelecimento e arremessou a garrafa de cerveja que segurava em sua direção, acertando a cabeça do funcionário, causando-lhe ferimentos de natureza grave, lesão corporal grave. Preocupado com as consequências jurídicas de seu ato, Márcio o procura na condição de advogado para assistência técnica, considerando apenas as informações contidas. Sob o ponto de vista técnico, você, como advogado, deverá esclarecer que a conduta praticada por Márcio configura 2 pontos. Primeiro aspecto que a gente tem que ressaltar: a embriaguez voluntária não isenta de pena o Márcio, como também não isentaria se a embriaguez fosse culposa. Somente a embriaguez
que decorra do fortuito, que é aquela acidental, que isentaria de pena, e por força maior também. Mas a embriaguez voluntária não, tá bem? Então, ele responde pelo crime, não há isenção de pena. Qual crime? Lesão corporal grave. Vamos dar uma olhada, só para chamar atenção, em relação à embriaguez. Artigo 28 do Código Penal não exclui a imputabilidade penal à embriaguez voluntária, que foi o caso. Isso significa que ele responderá pelo ilícito. Que crime cometeu Márcio? Lesão corporal grave diante da embriaguez culposa? Errado. Culposa, não. Foi voluntária. Letra B. Conduta típica, ilícita, mas não é culpável diante da embriaguez culposa? Errado. É uma embriaguez voluntária, mas mesmo que fosse culposa, não excluiria a culpabilidade. Ele seria culpável. Letra C. Lesão corporal grave, com o reconhecimento da agravante da embriaguez pré-ordenada. Errado. A embriaguez pré-ordenada ocorre quando o sujeito se embriaga com a pretensão de, embriagado, praticar o crime. É uma agravante. Não é o que ocorre no caso. O sujeito se embriaga voluntariamente, sem, entretanto, ter qualquer objetivo criminoso. Então, é uma embriaguez voluntária tão só. Vamos lá. Comete o crime de lesão corporal grave diante da embriaguez voluntária. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Então, fizemos aqui uma breve anotação a respeito do artigo 28 do Código Penal. Também um tema recorrente que é buscar nos confundir em relação à embriaguez voluntária, culposa, pré-ordenada e decorrente do fortuito, que é a chamada acidental, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não incorrer aí em erro. Vamos à próxima questão que nós temos. Vamos lá? Vitor condenado pela prática de lesão corporal leve. Lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo aplicada a pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, já que era primário, a questão deixa clara a primariedade e de bons antecedentes. Considerando a natureza do delito, o juiz deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e não aplicou qualquer outro dispositivo legal que impedisse o recolhimento do autor ao cárcere. No momento da apelação, a defesa técnica de Vitor, de acordo com a lei brasileira. Preste muita atenção. Lesão corporal leve. Se eu olho o artigo 44 do Código Penal, que fala da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ali fica muito claro que haverá, nos crimes dolosos, a substituição desde que a pena não ultrapasse a 4 anos, que é o que ocorre aqui. A pena não excede a 4 anos. Entretanto, no artigo 44, disse que só haverá substituição nesse caso se o crime for sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tá, então vamos lá. Aqui a gente percebe que já estamos diante de uma lesão corporal, que é uma violência contra a pessoa. A princípio, não se aplicaria, e eu vou abrir o quadro para a gente conversar, a princípio, não se aplicaria as regras do artigo, não se aplicaria a substituição prevista no artigo 44, porque é um crime com violência. Entretanto, com o advento da Lei 9.099, a lesão corporal leve passou a ser considerada uma infração de menor potencialidade ofensiva, aplicando-se a Lei 9.099 e, com isso, os institutos despenalizadores dessa lei. Então, com o advento da Lei 9.099, tratando-se de uma infração de menor potencialidade ofensiva, ainda que houvesse violência contra a pessoa, não haveria razão de proibir-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Daí, a jurisprudência tem entendido que crimes onde há violência ou ameaça à pessoa, desde que constituam uma infração de menor potencialidade ofensiva, sendo aplicável a Lei 9.099, seria possível a incidência, nesses casos, da substituição, lá do artigo 44, da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ponto. Até aí tudo bem. Então, lesão corporal leve, apesar de haver violência, aplica-se a Lei 9.099, o que abre a porta para permitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ponto. Entretanto,
Com o advento da Lei Maria da Penha, é expresso no texto da Lei Maria da Penha que, havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se admite a aplicação da Lei 9.099. E é o que ocorre aqui. Então, há uma lesão corporal leve, que não será aplicada a Lei 9.099, porque a Lei Maria da Penha proíbe, e se eu não aplico a Lei 9.099, aquele argumento que permitia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos moldes do artigo 44, cede espaço, acaba. Então, aqui não se admite substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se admite a aplicação da Lei 9.099, só que remanesce algo. Aplicada ali a pena, no caso foi uma pena de 3 meses, vou colocar aqui no quadro, 3 meses de detenção, está aqui no quadro, ó. Aplicada a pena de 3 meses, em regime aberto, o juiz teria que ter dado um outro passo. Analisar agora a possibilidade, já que não houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, analisar a possibilidade do sursis, que está lá no artigo 77 do Código Penal. E a questão deixa muito claro que o juiz não aplicou qualquer outro dispositivo legal que impedisse o recolhimento do autor ao cárcere. Ou seja, não analisou a possibilidade do sursis. No caso, é possível o sursis? Sim, é possível. Vamos lá, vamos analisar aqui alguns aspectos. Aqui a gente percebe que a substituição da pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade por restritiva de direitos seria, em tese, possível, apesar do artigo 44 falar em crime sem violência. E por que seria? Porque estamos diante de uma infração de menor potencialidade ofensiva. Todavia, com o advento da Lei Maria da Penha, não se aplica a esses crimes que ocorrem em violência doméstica a Lei 9.099. Então, se não aplica a Lei 9.099, também não aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aplicou a pena de 3 meses de detenção. Agora, o que o juiz precisa fazer? Precisa analisar a incidência do artigo 77 do Código Penal, que é o sursis. Lá no sursis, e aí a gente pega aqui uma anotação que eu já tenho, no sursis nós temos requisitos objetivos. Sentença condenatória, é o que ocorreu, a pena de 3 meses, para que haja o sursis a pena tem que ser igual ou inferior a 2 anos, portanto cabível, e por último, não cabimento da substituição da pena por pena alternativa, ou seja, por restritiva de direitos. E foi o que exatamente ocorreu aqui. Eu tenho uma condenação, pena abaixo de 2 anos, e não é possível a restritiva de direitos. Então, é possível o sursis. O sujeito preenche os requisitos subjetivos, ou seja, ele não é reincidente, a questão fala que ele é primário, inclusive, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, portanto, o sursis tem que ser aplicado. Aplicado o sursis, quais serão as condições? A princípio, nós teríamos o sursis simples, do artigo 78, parágrafo 1º, onde ali eu tenho como condições serviço à comunidade no primeiro ano, prestação de serviço à comunidade, e limitação de final de semana, ou limitação de final de semana. Então, eu tenho essas duas possibilidades, essas duas condições para o sursis. Agora, nós temos elementos para a gente resolver a nossa questão. Vamos lá. O advogado não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade, a pena restritiva, perdão, vou voltar desde o começo. O advogado não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Perfeito. Mas poderá pleitear a suspensão condicional da pena, que, inclusive, admite que seja fixada prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana por espaço de tempo. O E aqui gera dúvida, mas a princípio é esse o gabarito. Letra B. O advogado não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, correto? Mas poderá pleitear a suspensão condicional da pena, correto? Que não admite que seja fixada como condição de cumprimento de pena a prestação de serviço à comunidade. E tem errado aqui. Letra C. Não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, correto? E nem a suspensão da pena, errado. Letra D. Poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, errado, a gente sabe que não é permitido.
Então, nesse caso, gabarito aí, alternativa A. Uma questão bastante interessante, explora ali um tema complexo, que é a incidência do artigo 44 na hipótese de lesão corporal leve, por ser uma infração de menor potencialidade ofensiva, portanto, uma interpretação sistemática, onde eu pego o artigo 44, onde há essa restrição, não poderia este crime ser aplicada a regra do artigo 44, porque é um crime com violência, então não poderia. Mas com o advento da Lei 9.099, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que a substituição da pena privativa de liberdade é possível, portanto, não haveria o empecilho, ou seja, aquele obstáculo do artigo 44, então seria possível. Entretanto, com o surgimento da Lei Maria da Penha, não se aplicando a Lei 9.099, não há razão para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, remanescendo tão só a possibilidade de substituição condicional da pena nos moldes do artigo 77 do Código Penal. Questão bastante interessante. Eu gostei muito da prova de direito penal. Foi uma prova muito bem elaborada, com textos longos, exceto aquele pecadilho, como eu disse ali, do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, mas foi uma prova bastante interessante, tá bom? Então era isso que a gente tinha a tratar em relação ao exame de ordem. Valeu, até mais, grande abraço.